Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu decidi que seria muito interessante se a gente conversasse um pouco sobre como funciona quando os seres humanos vão para o mundo digital. E eu decidi falar sobre esse tema porque recentemente, através da nova temporada de Digimon, eu vi em vários comentários aqui e ali que tinham algumas pessoas que simplesmente não entendiam como esse processo funcionava, né? Então, para começar, é muito importante que todos vocês entendam que o mundo digital tem esse nome porque literalmente ele é digital, né? Ou seja, esse mundo, na grande maioria das vezes, na grande maioria das temporadas, dos mangás, dos jogos, etc, etc, é um mundo que fica dentro das redes da internet, em algum lugar por lá, né? E ele inteiro é constituído por informações, por data, né? Por dados que são jogados na internet. Basicamente, eles são feitos da mesma coisa que os seus arquivos do seu computador também são feitos, né? E é muito interessante porque quando você vê o mundo digital e como ele é, né? Como ele aparece, ele é desenhado, né? Ele parece realmente com um mundo fantasioso, um mundo fantástico que a gente vê dentro dos videogames. E também muito com o nosso mundo real. Porém, ele é muito mais próximo realmente do mundo dos videogames do que a maioria das pessoas imagina. Porque o mesmo mundo dos mundos dos videogames, seja lá qual jogo que você tenha jogado, também são feitos de informações, né? São criados através de programas de computador, através de várias coisas diferentes que são colocadas juntas. Todas essas informações juntas e misturadas formam esses jogos que vocês jogam. O mundo digital funciona quase da mesma forma, porém de uma forma muito extremamente mais avançada do que isso, né? Porém, na constituição, né, no básico, eles são basicamente a mesma coisa. Então lá dentro desse mundo digital, a gente sabe que existem vários serizinhos, que são quem? Os Digimons. Obviamente que existem outros seres digitais que moram lá dentro, que não são exatamente Digimons. Sim, a gente já teve conhecimento disso várias vezes. Porém, é muito importante que vocês se lembrem que os Digimons também são feitos de informações, né? Eles não são feitos de carne e osso, eles não têm nervos nem nada do tipo. E se eles tiverem, é tudo feito de informações e de dados e de pulsos elétricos e coisas do tipo também, né? Então, é muito fácil as pessoas se confundirem quando elas estão assistindo a temporada. E o que ajuda mais ainda nessa confusão é o fato de que dentro das temporadas, principalmente, né, no anime, é muito pouco explorado e muito pouco explicado como essas coisas funcionam. Eles simplesmente vão lá, colocam lá e falam, as pessoas vão ter que aceitar e vão ter que entender da forma que é, né? E ficando tão pouco explicado dessa maneira, né, eles dão algumas dicas aqui e ali. A maioria das pessoas não entende, não vai buscar entender por que aquelas coisas funcionam daquela forma, né? Então, uma dúvida que recentemente surgiu para várias pessoas que estão assistindo essa nova temporada é porque o notebook, né, o laptop do Easy, funciona para sempre. Tipo, literalmente, a bateria dele não acaba mais, né? Poxa, até quando ele vai ficar andando com esse aparelho para todos os lados e ele vai ter bateria, né? E essa dúvida aparentemente é uma coisa que vem desde a primeira temporada de Digimon, onde o Easy lá já usava o laptop dele. E eu fiz questão de dar uma explicação para isso quando eu estava fazendo a review do episódio 14, agora no final de semana, que é o fato de que eles literalmente estão dentro de um mundo todo digital. Esse mundo literalmente funciona através de pulsos elétricos que fazem com que exista uma troca de informações o tempo todo. E como esse notebook, esse laptop está lá dentro, ele basicamente lá dentro é também feito de informações, não faria sentido que a bateria dele acabasse. Ele está literalmente dentro, ele se tornou informações e pulsos elétricos, porque a bateria dele teria que acabar. Literalmente lá dentro, um computador funcionaria para sempre, um celular funcionaria para sempre, seja lá o que for que você tenha que funciona através de bateria ou energia elétrica, teria que funcionar para sempre. A gente já teve várias dicas de coisas desse tipo que aconteceram em várias temporadas diferentes, mas eu vou lembrar para vocês coisas como no Digimon Adventure original, onde você tinha cabines telefônicas funcionando no meio da praia. Os fios delas não estavam literalmente conectados a nada, a postes elétricos, a cabos, a redes de eletricidade, nada. Simplesmente aquelas cabines telefônicas estavam lá, estavam funcionando de alguma forma, e não tinha fonte elétrica para trazer eletricidade para elas simplesmente funcionavam. Então sim, todas as coisas funcionam basicamente dessa forma, né? O mundo digital é assim. Então o tópico principal aqui não é só isso, mas também como acontece quando os seres humanos vão para lá, né?
Então, mais uma vez, muitas pessoas confundem isso. Acham que quando um ser humano vai para o mundo digital, ele continua sendo feito de carne e osso, de sangue, e que ele funciona exatamente da mesma forma. Quando na realidade não é nada desse tipo, ou pelo menos não é assim na maioria dos mundos digitais que a gente já viu até hoje, né? Em outros, pode ser que as coisas funcionem de formas diferentes. Afinal, a gente tem universos diferentes, onde as coisas funcionam de formas bem diferentes, né? A gente já viu isso acontecendo em várias temporadas, em mangás e jogos diferentes de Digimon, né? Mas no caso de Digimon Adventure, aparentemente as coisas funcionam sempre da mesma maneira. Os seres humanos vão para o mundo digital. E quando eles chegam lá, apesar de ter toda essa passagem e eles passam por caminhos digitais e chegam lá naquele mundo maravilhoso, o que parece que não aconteceu nada com esses humanos, na realidade aconteceu sim. Eles foram basicamente convertidos no que é necessário para que algo funcione dentro do mundo digital. Né? Então eles foram para lá. É uma coisa que eu gosto de chamar de humanos digitais. Inclusive, há muito tempo atrás aqui no meu canal, eu fiz um vídeo falando sobre os humanos digitais, né? Que é o fato de que, literalmente, os humanos, quando eles vão para o mundo digital, eles também se tornam parte do programa, né? Eles se tornam bem semelhantes ao que os Digimons são. Né? Então todo o corpo deles deixa de ser de carne, osso e sangue e tudo mais e passa a ser uma coisa que funciona através de informação e dados e pulsos elétricos, né? Então, em algumas ocasiões, a gente vê que muitas vezes quando os Digi escolhidos vão para o mundo digital, meio que só a mente deles vai para lá e o corpo deles fica flutuando num limbo escuro em algum lugar, né? Ou fica largado no mundo real. Quase bem parecido com o Sword Art Online, se você já assistiu Sword Art Online, onde o corpo fica num lugar e a mente vai para dentro do jogo. É bem parecido com o que já é feito com o Digimon desde o começo, né? Então basicamente é só a mente que vai para o mundo digital. A mente faz com que seja gerado esse corpo através de informações e dados do mundo digital, que fica lá super parecido com o corpo verdadeiro deles e fazendo a mesma coisa, pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, né? Então é muito importante que as pessoas lembrem-se disso. Mesmo que os Digi escolhidos estejam lá, falando, pensando, agindo, correndo, lutando e etc., eles não são os mesmos de quando eles estão no mundo real, né? Na constituição deles, de todas as formas possíveis. Então eu acho que uma das maiores provas disso é quando a gente chega em Digimon Tamers. Então acredito que a maioria de vocês tenha assistido Digimon Tamers. E lá, em certo momento, os Digi escolhidos precisam passar por dentro d'água. Mas quando eles vão passar por dentro d'água, eles falam, não, a gente não consegue, nós não somos peixes, a gente não vai conseguir respirar debaixo d'água. Só que daí eles finalmente aprendem o fato de que não, aquela água não é água de verdade. Aquela água é simplesmente informações semelhantes à água, que funciona igual, sente igual, passa a mesma sensação. Porém, nem a água e nem o ar que a gente precisa respirar são de verdade. São feitos de informações, estão apenas fazendo uma mímica do que seria isso no mundo real. E são dessa forma graças ao que os seres humanos colocam na internet, né? Que vai parar no mundo digital e cria todas aquelas coisas, né? Então, daí eles conseguem entrar na água, nadar o quanto eles quiserem, até falar debaixo d'água, porque sim, aquela água pode entrar dentro deles e não vai fazer nada, porque não é água de verdade. E o ar que eles precisam respirar, eles nem precisam respirar, porque não é ar de verdade também. O corpo deles não precisa de tudo aquilo, apenas que está funcionando como se a mente estivesse falando para eles, olha, vocês precisam comer, porque se vocês não comerem, vocês vão morrer de fome, vocês vão ficar com muita fome. Então eles sentem fome, né? E por isso eles se alimentam. Mas se eles não quisessem, eles nem precisavam se alimentar, porque ali não é eles de verdade, a comida não funciona da mesma forma, né? Então, isso tudo vai se aplicar de várias formas diferentes, com detalhes aqui, detalhes ali, que vão fazer com que as coisas funcionem de formas super interessantes, com certeza. Então, por exemplo, uma hora que um Digi escolhido toma um ataque de um Digimon, nossa, vai sair sangue dele, vai, sei lá, explodir, vai aparecer o osso, sei lá, alguma coisa do tipo. Provavelmente não vai acontecer dessa forma, e se acontecer é tudo parte da informação, não é sangue de verdade, não é osso de verdade, e muito provavelmente não vai acontecer, né? Porque todos eles são feitos das mesmas informações. É quase como se você estivesse pegando o ser humano, colocando dentro do mundo digital, só que para ele funcionar dentro do mundo digital você precisa converter esses humanos em um formato diferente. Quase a mesma coisa que você faz quando você está no seu computador e você fala, nossa, olha, eu preciso desse vídeo, mas eu não consigo rodar esse vídeo no meu aparelho se ele estiver nesse formato. Então o formato é WMV.
Então eu preciso converter esse vídeo em um outro formato de vídeo para que ele consiga funcionar naquele aparelho. Então eu converto meu vídeo do WMV para o formato MP4. E nessa hora o vídeo começa a funcionar naquele outro aparelho. É quase a mesma coisa que está acontecendo com os seres humanos na maioria dos mundos digitais pelos quais a gente vê, certo? Isso se aplica a eles, às roupas deles, às aparelhagens deles, como o caso que eu citei para vocês do notebook, do laptop, do Easy, né? Por isso ele funciona dessa forma. O que é super legal, o que é super incrível. Isso também explica várias outras coisas, que eu já disse em outros vídeos, como o fato de que, poxa, como que os seres humanos de Digimon Frontier faziam para evoluir usando aqueles Digispíritos que eram dados para eles? Bom, eles lá são feitos da mesma informação que os Digimons também são. Então se eles tiverem ajuda, eles conseguem evoluir também. E é o que está acontecendo em Digimon Frontier, né? Então, olha que interessante, olha que incrível. Só queria deixar essa explicação aqui para vocês através desse vídeo. Um vídeo bem rápido, porque eu acho que é pertinente ao fato de que a gente está tendo essa temporada e de que muitas pessoas estão tendo dúvidas sobre isso. Então eu vou deixar o tópico desse vídeo por aqui, de mais esse conversando, e vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse tópico. Se vocês pensam diferente, se vocês têm teorias diferentes, se vocês veem de uma forma diferente, se vocês têm mais informações sobre isso, por favor deixem aí nos comentários. Seus comentários são todos muito importantes, não deixem de comentar. E também de escolhidos, como eu sempre peço, se possível, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, de escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Então fui de escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!